O Alter Rebbe estava nos explicando a diferença em termos místicos entre a Torá oral e a Torá escrita. Quando ele nos explicou que na Torá oral os assuntos que estavam incompreensíveis, codificados na Torá escrita, lá eles vêm à tona e são esmiuçados, são dessecados, são analisados, são expandidos, etc., de forma tal que a gente possa entender. Por isso, de fato, o estudo da Torá oral, que abrange Mishnah, Gemara, Halachá, etc., só é válido quando a pessoa, de fato, está entendendo aquilo que ela lê, aquilo que ela estuda. Por isso também ele nos explicou que em termos espirituais, o que isso significa? Aquilo que consta na leitura da Torá, na escritura da Torá, isso representa uma luz divina suprema, uma luz divina infinita, transcendental. Uma luz tão elevada que ainda não se enquadra na própria sabedoria. Ela é transcendental, é até suprarracional, como nós falamos que mesmo em relação à manifestação da energia de Deus, existe aquilo que se manifesta no nosso universo, seja nos universos espirituais, nos campos de Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiyah, emanação, criação, formação e ação, como até no nosso mundo terrestre. Mas isso já faz parte da cadeia de revelação da energia divina para o mundo e o universo. Existe, porém, a essência de Deus que transcende o mundo e o universo. A essência de Deus que está acima do seu papel ou atuação como criador, como regente, como aquele que dá vida ao universo. A essência de Deus. A essência infinita de Deus. Isso está acima de Chokhmah. Lá não existem atributos, não existem 10 sefirot. Então, Chokhmah, a sabedoria suprema de Atzilut, é o primeiro dos 10 atributos do plano mais elevado do universo, mas isso, por mais que lá ainda não hajam criaturas, são apenas emanações da divindade, mas já é algo que dá margem, alguma coisa, por assim dizer, adicional. Porém, quando falamos da essência de Deus, estamos falando unicamente do Criador, da divindade e nada mais. Então ele nos explicou que aquilo que se manifesta na Torá oral seria a luz divina na sua forma original, que representa a essência de Deus. Como falamos que a Torá contém dentro de si a própria essência divina, mas da forma que essa essência se encontra na Torá escrita, ainda não é possível compreender. Por quê? Porque de fato lá a revelação é tão forte, tão intensa, que ela é suprarracional, ela está acima do alcance até do nível mais elevado da sabedoria suprema e com certeza está acima do alcance da mente humana, do nosso intelecto. Então aquilo que está contido na Torá escrita representa ainda a essência de Deus antes de ser enquadrada em qualquer atributo, em qualquer poder, etc. Já quando essa essência começa a se revelar e manifestar, de fato já condensada, quando ela começa a se manifestar na primeira das Sefirot, no primeiro atributo do campo de emanação, que é Chokhmah, então lá essa essência começa a se revestir, não toda ela, mas parte dela, um reflexo dela começa a se revestir no atributo de Chokhmah, de sabedoria, e de lá descende para os atributos de Chokhmah dos universos seguintes, dos campos espirituais abaixo, até chegar no nosso campo físico e terrestre. E isso seria a Torá oral, que ela traz aquilo que estava codificado, aquilo que estava só insinuado na Torá escrita, ela traz de forma compreensível, acessível à nossa mente, de forma inteligível, né? Isso acontece na Torá oral. Mas na Torá escrita nós falamos muita coisa que está lá, mesmo entendendo hebraico, mesmo sabendo traduzir. Se a pessoa sem o auxílio da Torá oral, sem interpretações da Mishnah, Gemara, a pessoa não vai entender qual é a mitzvah, no que consiste, ou como se faz, e qual a sua aplicação prática, não é? Como isso se traduz na prática, como se concretiza. Então ele nos diz assim a Torá escrita. Por que é assim a Torá escrita? Aquilo que nós lemos na sinagoga, a leitura da Torá.
porque essa parte da Torá expressa aquilo que está acima da sabedoria, acima do intelecto, aquilo que é transcendental, que é suprarracional. Isso expressa a essência de Deus, isso expressa a manifestação divina essencial que está acima da nossa compreensão, que não é acessível ao nosso intelecto. Então, isso na Torá escrita. אמנם יש בתורה דברים שלא ניתנו להתלבש למטה בחוכמה ושכל כלל. Então aqui nós continuamos explicando o Alter Rebbe, o significado místico de cada um dos aspectos do estudo da Torá. Agora ele vai se centrar na Torá escrita, no Pentateuco, nas Escrituras. Então ele nos diz, na Torá existem conceitos que não podem ser revestidos abaixo. Existem assuntos, não só que eles não podem ser definidos de forma física, material, palpável, mas existem assuntos na Torá que são existem aspectos na Torá que são tão elevados, existem reflexos da divindade presentes na Torá que são tão transcendentais que eles não podem se revestir abaixo. Não podem se expressar nem de uma forma intelectual, nem ser captado através de sabedoria, de entendimento, e que fogem a qualquer lógica e raciocínio. Existe uma série de coisas da Torá que a pessoa não vai perceber o significado profundo que há por trás delas. Então, na Torá nós temos várias histórias, relatos históricos envolvendo os nossos patriarcas, por exemplo. As 12 tribos, Moshe, Aaron. Então, a história reflete o que aconteceu, mas como o Zohar enfatiza, e com palavras muito fortes, coitado daquele que pensa que a Torá é apenas um compêndio de histórias. Histórias da humanidade, histórias do povo de Israel, dos nossos ancestrais. Não, de forma alguma. A Torá traz esses pontos históricos, mas a Torá não relata todas as histórias. A Torá relata apenas aquilo que tinha um valor perene e eterno para todas as gerações. Aqueles aspectos da história que contém dentro de si uma mensagem profunda para todas as gerações, em todas as épocas, em todos os lugares, em todas as circunstâncias. Então, portanto, não se deve ver a Torá apenas como um livro de história, de forma alguma, diz o Zohar, que isso é quase heresia. Tem que se saber que por trás de cada história, entre aspas, relatada na Torá, existem significados muito profundos. E aqui ele nos traz um exemplo, como Yosef urad Mitzrayim, vaiknei Potifar. Há um trecho na Torá, no Gênesis, que se conta sobre a venda de Yosef, de José, pelos seus irmãos, como havia uma inveja, ciúmes entre os irmãos e José acaba sendo vendido pelos irmãos, ele acaba indo parar no Egito, e lá ele é comprado como escravo por um sujeito chamado Potifar. Isso não é altamente inspirador em termos espirituais, ou altamente motivacional para a nossa alma? E qual o objetivo e o significado de tudo isso? Ele nos diz, por trás de todas essas passagens, existe um significado místico muito elevado e poderoso. Existe uma energia divina contida nessas passagens da leitura da Torá, muito profunda, mas que é imperceptível a nós. Nós vemos apenas o lado superficial, vemos a história, alguns acham uma historinha, Deus nos livre, não é? Mas ele nos diz, na verdade, elas contêm uma energia espiritual transcendental, suprarracional, acima da nossa captação e compreensão. Ele nos diz a luz divina infinita que está insinuada nessas letras, nessas palavras, dessas passagens da leitura da Torá, da Escritura, ou nessa história que a Torá nos relata, é algo tão profundo, tão elevado, que não pode ser captado pela nossa mente e intelecto, que não pode ser revestido na sabedoria do nosso intelecto. Então, nos diz o Alter Rebbe, na Escritura, aquilo que consta, aquilo que lemos na leitura da Torá, lá existem assuntos que, se vistos, observados superficialmente, a gente não vê nenhuma revelação divina, nenhuma mensagem muito profunda. A gente às vezes vai notar apenas a história por trás disso, mas na verdade, nos diz o Alter Rebbe, exatamente o contrário. Justamente nessas passagens que parecem não ter relevância, que parecem não ter importância ou não sugerir nenhum significado
ou nenhuma mensagem. Nós sabemos, quem conhece as leis da leitura da Torá, talvez alguém já presenciou na sinagoga, que às vezes ocorre que tem que se devolver um rolo sagrado da Torá para a arca sagrada. Por quê? Porque se encontrou uma letra apagada, borrada, ou faltando uma pequena letrinha, pode ser um yud, ou metade até da letra partida. Então, na Torá escrita existe esse cuidado que nos foi dado por Deus, foi depois manuscrito o primeiro rolo sagrado da Torá por Moshe. Existe essa halachá, existe não só esse cuidado, mas essa exigência da halachá, que não falte nenhuma letra, e tudo tem que ser perfeito aqui na escritura. Cada letra é altamente sagrada, por mais que a gente não está vendo a importância e relevância, não só daquela letra, mas daquela palavra, ou daquela frase, ou daquele capítulo inteiro que relata essa história. Mas por que nós não vemos e percebemos? Nos explica o Alter Rebbe, porque aqui, na verdade, há um conteúdo suprarracional, um conteúdo transcendental tão elevado que a nossa mente não é capaz de comportá-lo, de absorvê-lo. Então é justamente o contrário nessas passagens que às vezes à primeira vista parece não ter relevância e importância, mas justamente por trás dessas palavras sagradas da Torá, por trás de cada uma dessas letras da Torá, mesmo que relatam essas histórias, etc., há uma energia divina infinita, uma energia de Deus contida nisso, que é acima da própria Chokhmah, acima da própria sabedoria, e portanto não pode se revestir nela. Por isso também prossegue o Alter Rebbe e nos diz, como a gente capta então essa energia transcendental, essa energia superior, se não é possível captá-la através do intelecto, através do estudo, através da nossa mente e nosso intelecto é o que de melhor nós temos, não só aquilo que nos diferencia dos animais, dos outros seres, mas é aquilo que mais elevado o ser humano tem. Se mesmo acionando o que de mais elevado temos, que é a nossa mente, não somos capazes de absorver ou de captar essa luz divina presente nas escrituras, na leitura da Torá, então de que forma elas são captadas, nós vamos ver através da leitura mesmo sem o entendimento. Ou seja, isso expressa uma relação, uma interação com o tema de forma suprarracional. Que na Utz Sofam Bitchilatan, Sefer Yetzirah, uma obra mística antiga, ela traz uma regra que tudo como está, como é no seu início, se expressa no seu final. Aquilo que está no final, na parte mais baixa, é um reflexo daquilo que é a intenção original mais elevada, mais suprema, mais superior. Então, baseado nessa regra, que assim é trazido na Hassidut em diversos lugares, que tudo quanto mais alto é na sua origem, até mais baixo desce, como uma muralha de tijolos, o tijolo que estava mais em cima, se a muralha é derrubada, é aquele que vai cair mais longe. Então o tijolo que está mais longe, afastado, na verdade era o mais alto e elevado. Assim também se fala no campo espiritual, aquilo que aqui embaixo parece o mais inferior, mais baixo de tudo, na verdade assim é, porque na sua fonte e origem isso era ou é o mais elevado. Por isso ele nos diz que essa parte que parece não intelectual da Torá, ou não espiritual, histórias ou coisas simples, etc., que aqui parece uma coisa muito inferior, na verdade isso expressa, de acordo com a Kabbalah, a coisa mais profunda e elevada na sua origem, aquilo que é mais sublime, mais elevado. E por isso, por ser tão elevado, ele não é capaz de se manifestar e se revelar de outra forma. Por isso desce até uma maneira bem camuflada, bem que aos nossos olhos parece bem num plano inferior. Então, essa luz divina que reflete a essência de Deus, que não pode se revestir na Chokhmah, a essência que está acima dos atributos, etc., aquela essência que não é composta de atributos ainda, que está acima e transcende a sabedoria suprarracional. Então, como ela é atraída, como ela pode ser atraída a nós? Através das letras e palavras simples da Torá, onde lá isso se manifesta. E isso não através da nossa compreensão, do nosso entendimento, porque na nossa visão intelectual não estamos percebendo nada de sublime e elevado por trás disso. Aquelas letras parecem algo até inanimado, elas não têm uma vida especial para nós, não é que elas gritam e chamam a atenção uma coisa muito elevada,
mas justamente essas letras e palavras da forma que são e como elas são lidas, e mesmo sem compreensão, sem entendimento, elas expressam essa luz divina transcendental, suprarracional, a mais elevada, a própria essência divina, que essa é a maneira da gente captar, não através do intelecto da mente, não através da compreensão, do entendimento, mas simplesmente lendo isso mesmo sem entender.